Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero dizer que eu sou o Peter, sou um filho amado de Deus em processo de restauração. E nesse processo de restauração, um dos passos que o Senhor tem me levado a viver é o passo 3 aqui do CR. Então hoje a ministração vai ser baseada nesse terceiro passo do CR. E eu vou ler ele para introduzir a minha palestra, que vai ter aí em média 20 minutos. Então diz assim o passo 3 do CR. Decidimos entregar as nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Eu vou repetir aqui, ó. Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. E eu quero introduzir então essa minha palestra contando um breve testemunho da minha vida. Eu me converti quando eu estava para completar 18 anos de idade, mas a minha vida mudou de fato quando eu vivi esse passo 3 do CR. Na época em que eu me converti, com quase 18 anos, eu tinha um sonho. E esse sonho era ser um atleta profissional de futebol. Eu já jogava há cerca de 4 anos nas categorias de base de um clube grande aqui de Curitiba. E a minha vida era jogar futebol. Eu havia terminado o ensino médio, parado de estudar e me dedicava integralmente a esse objetivo. Eu me lembro que na época os meus parentes eles diziam que para mim o mundo era uma bola, porque realmente a minha vida girava em torno desse sonho de ser um jogador profissional de futebol. Eu me lembro que passava pela minha cabeça o seguinte pensamento: eu prefiro morrer a não ser um jogador profissional de futebol. E quando eu me converti, eu pensei, bom, se sem o Senhor na minha vida, eu já acreditava que eu ia ser um profissional, agora ninguém me segura. Mas mal sabia eu que Deus tinha planos e sonhos diferentes para a minha vida. Como diz a palavra do Senhor em Isaías 55, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: pois sou eu que conheço os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes esperança e um futuro. Então os pensamentos de Deus eram mais altos do que os meus pensamentos, os planos e os propósitos dele eram mais altos do que os meus. E depois de um tempo eu senti uma contusão, uma lesão na minha virilha, e eu fiquei cerca de 8 meses sem poder praticar esporte, sem poder jogar futebol. E nessa época, como um novo convertido, eu tirava tempo para ler a Bíblia, eu tirava tempo para orar. E passado essa época de recuperação, quando eu voltei aos treinamentos, eu me lembro de um dia estar correndo, fazendo atividade física com um grupo, e na minha mente eu ouvi uma voz: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E eu comecei a pensar, é verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gostaria mais de estar nesse lugar, eu preferia estar em casa, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. E um dia então eu cheguei em casa, depois de um treinamento, e eu criei coragem, e eu me rendi inteiramente ao Senhor. Eu vivi esse terceiro passo que diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. E eu me lembro que eu orei: Senhor, se o Senhor não quer que eu seja um profissional, um jogador profissional de futebol, eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos. E eu não vou entrar em muitos detalhes do que aconteceu, mas a partir desse dia, a minha vida mudou. E eu sou grato a Deus por quem eu me tornei, pela profissão que eu exerço hoje, pelo ministério que eu exerço, pela família que eu tenho, porque Deus realmente me fez trilhar no centro da sua vontade. Mas a minha vida mudou quando eu criei coragem de entregar a minha vida
e as minhas vontades ao senhorio de Jesus Cristo. E a base bíblica que eu quero trazer ainda nessa introdução dessa palestra é Romanos capítulo 10, versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós vemos aqui que nós precisamos confessar com a nossa boca Jesus como o nosso Senhor. Essa palavra Senhor, no original grego, é Kyrios, ou seja, aquele que possui, o dono, aquele que tem controle, aquele que é mestre, uma autoridade suprema. Então a salvação vem por reconhecermos Jesus como nosso Senhor. Eu sei que hoje nós vivemos numa sociedade onde nós não estamos familiarizados com a escravatura. Mas na época de Paulo, quando ele disse, olha, você precisa confessar Jesus como Senhor, como Kyrios, a igreja entendeu que era confessar Jesus como aquele que me possui, como meu dono, como aquele que assume o controle da minha vida, que se torna o meu mestre, ou seja, uma autoridade suprema. Então, quando nós confessamos Jesus como Senhor, Ele se torna o nosso Salvador. É muito comum nós ouvimos as pessoas na igreja dizendo assim, olha, eu aceitei Jesus como meu Salvador. É muito comum. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nós ouvimos muito isso, mas isso não é correto. A Bíblia não diz que devemos aceitar Jesus como Salvador, e sim confessá-lo como Senhor. Então, Ele passa a ser o nosso Salvador. É isso que o texto de Romanos está dizendo. Ei, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, aí sim você será salvo. E é exatamente isso que o passo 3 do CR destaca: entregar a nossa vida e a nossa vontade completamente ao Senhor. E a partir daquele dia que eu testemunhei aqui, praticamente em todos os dias da minha vida, eu tenho o hábito de me entregar ao Senhor. Então quando eu vou fazer a minha devocional, eu tenho o hábito de entregar a minha mente, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, a minha profissão, o meu ministério, a minha família, os meus bens. Eu tenho o hábito de me render completamente ao senhorio de Cristo, para que a vontade dele se estabeleça na minha vida. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que Jesus quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o dono da sua vida. Ele quer a sua vida toda. E 95% não é suficiente. 99% não é suficiente. Deus requer de nós uma rendição total. Inclusive, quando eu penso sobre isso, eu me lembro de um livro do pastor Luciano Subirá, um pastor que você deve conhecer, acompanhá-lo aí nas redes sociais. Ele tem um livro intitulado Até que Nada Mais Importe, onde ele vai tratar desse tema, que você deve se entregar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, até que nada mais importe. E eu me lembro também de um testemunho de um pastor chamado Bill Bright. Eu li esse testemunho no livro do pastor Rick Warren, o livro Uma Vida com Propósitos, um livro muito bom também. E ali ele conta esse testemunho do Bill Bright, que foi o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, que através do panfleto das 4 leis espirituais e do filme Jesus, levou mais de 150 milhões de pessoas para Cristo. Então, certa vez o pastor Rick Warren disse que chegou para ele e perguntou assim: Bill, qual é o segredo de Deus te usar tanto? E ele olhou para o pastor Rick Warren e disse assim: é que quando eu era jovem, eu assinei um contrato. Literalmente, eu redigi esse contrato. E nesse contrato estava escrito: a partir de hoje, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Então hoje eu quero desafiar você que está nos assistindo
aí pelo Facebook, pelo YouTube, a fazer um contrato com o Senhor. Talvez não um contrato literal, pelo menos um contrato verbal, que é isso que Romanos 10:9 diz, que você precisa confessar Jesus como seu Curios, como seu Senhor, aquele que vai ter autoridade suprema na sua vida. Então, dessa forma, esse passo 3 do CR aponta para a melhor maneira de viver, ou seja, para a única maneira de viver, que é rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nas palavras do Stanley Jones, ele diz assim: se você não se rende a Deus, se rende ao caos. E é verdade, vou repetir aqui, ó. Se você não se rende a Deus, você se rende ao caos. E a verdade é que nós sempre estaremos servindo a algum Senhor. Se nós não servirmos a Jesus, nós vamos servir a algum Senhor. Pode ser o nosso ego, pode ser os nossos desejos carnais, podem ser os ídolos vãos, pode ser o dinheiro. Se nós não entregarmos a nossa vida ao senhorio de Cristo, alguém tomará o primeiro lugar na nossa vida, ou alguma coisa tomará o primeiro lugar na nossa vida. Eu me lembro que quando eu vivi essa experiência que eu contei no início da palestra, certa vez eu estava conversando com um irmão, bem mais velho do que eu, e eu contei o meu testemunho da renúncia que eu fiz, de abandonar o meu sonho de ser um atleta profissional para seguir os caminhos que Deus estava me chamando para seguir. E ele olhou para mim e disse assim: olha, talvez um dia eu faça isso que você fez, mas primeiro eu preciso parar de pensar em ganhar dinheiro. Ou seja, ele deixou claro que a prioridade dele não era a vontade de Deus. A prioridade dele era ganhar dinheiro. E não tem nada de errado em ganhar dinheiro licitamente, mas também não adianta nada você ganhar o mundo inteiro se você passar por essa terra e não cumprir com o propósito pelo qual Deus o criou. Jesus falou: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então nós precisamos viver esse passo 3 e entregar a nossa vida, a nossa vontade, nos render completamente ao senhorio de Jesus Cristo. Portanto, a melhor maneira de viver é rendido aos pés do Senhor. E nós devemos fazer isso de uma maneira racional. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós vemos aqui um culto racional, não é um culto emocional. Paulo está dizendo: apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu tenho que fazer isso de maneira consciente, de maneira racional. E eu repito que é algo que eu procuro fazer diariamente: me entregar corpo, alma, espírito, vontades, emoções, todas as coisas que envolvem a minha vida, eu entrego racionalmente a Ele, para que Ele venha a ser o meu Senhor. Então, se nós não passarmos por esse passo 3 do CR, dificilmente experimentaremos uma verdadeira restauração na nossa vida. Nós precisamos vivê-lo para que Deus possa realmente assumir o controle do nosso ser. Então nós precisamos compreender que o maior obstáculo às bênçãos de Deus na nossa vida não são os outros, não é nem mesmo o diabo, mas somos nós mesmos, a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa ambição, e nós precisamos abrir mão de tudo isso para estar rendidos aos pés de Jesus. Porém, eu quero destacar aqui 3 barreiras que impedem a nossa rendição a Deus. Então muitas pessoas não se rendem a Deus por medo, outras pessoas não se rendem por orgulho, outras pessoas não se rendem por falta de compreensão.
Então a falta de compreensão, eu acredito que já está caindo por terra, porque diante dessa ministração você já está compreendendo, se você não tinha esse entendimento, que a vontade de Deus é que você se renda completamente a Ele. Ele quer ser o seu Senhor, mas Ele não é um Senhor opressor, Ele é um Senhor que vai nos dar um futuro que nós desejamos. É aquilo que eu falei no início, Jeremias 29:11, pois sou eu que conheço os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro que vocês desejam. Então a realidade é que nós não sabemos o que é melhor para nós. Somente Deus sabe, e por isso nós precisamos nos render a Ele. Mas muitas vezes por medo ou por orgulho nós não nos rendemos. Então muitos têm medo de entregarem-se a Deus porque querem estar no controle das suas vidas. E o antídoto para você vencer o medo, para você vencer o orgulho, é a confiança em Deus. Confie que Deus tem o melhor para você. E eu quero ler aqui 2 textos. O primeiro deles, Salmos 125, versículo 1, onde o salmista diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, confiar no Senhor faz com que você tenha uma vida inabalável. Então não tenha medo. Se você tem medo de se render completamente ao Senhor, Ele está dizendo aqui, ó, confie em mim e você vai ser uma pessoa inabalável como os montes de Sião. E um outro texto, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha só o que Salomão, autor de Provérbios, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então ele está falando aqui, ei, confia. Não faça aquilo que você acha ser o certo. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Portanto, entenda que viver esse passo 3 do CR, entregando-se, rendendo-se totalmente ao Senhor, sem nenhuma reserva, sem medo e com humildade, é a única maneira de viver o verdadeiro cristianismo. E eu finalizo com 3 citações, 2 de 2 autores aí, um pouco mais recentes, digamos assim, e a outra uma citação dos evangelhos, uma citação de Jesus. Então A.W. Tozer, um autor já um pouco mais antigo, ele disse assim: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Então, em outras palavras, ele está dizendo que muitas vezes o processo de transformação, de restauração que Deus quer operar na nossa vida, ele fica lento e atrasado, porque nós metemos o bedelho naquilo que Deus quer realizar na nossa vida, ao invés de nos entregarmos completamente a Ele. E o pastor David Wilkerson, ele disse assim: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se Ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com Ele. E eu finalizo com algumas palavras de Jesus. Mateus 22, 37 e 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E em Mateus 6,33 ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então eu finalizo agora com uma pergunta
que pode até ser debatida nos grupos de passos nessa noite. O que tem impedido você de se entregar e de se render completamente ao senhorio de Cristo? Será que faltava esse entendimento para você? Será que você tem medo de se render completamente ao Senhor? Ou será que ainda existe orgulho na sua vida? Mas a minha palavra, e é a palavra de Deus para vocês nessa noite, é: renda-se completamente ao Senhor e à sua vontade. Essa é a única maneira de vivermos uma vida de prosperidade no reino de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por me ouvir. Vou passar a palavra aqui a Merlin e vamos debater um pouquinho sobre o assunto.